Você acha que já viu todos os ninjas mais poderosos de Naruto? Se pensa assim, está enganado. Enquanto o mangá e o anime focavam em batalhas épicas e protagonistas, existiam verdadeiras lendas que ajudaram a moldar o mundo shinobi das sombras. Personagens com reputação absurda, temidos por outras vilas comparados a monstros da sua geração, mas que quase nunca vimos lutar. Alguns foram líderes de clãs históricos e outros treinaram verdadeiros deuses shinobi. Pois é, hoje você vai conhecer os 10 ninjas lendários mais poderosos de Naruto que praticamente não tiveram tempo de tela. Em primeiro lugar, temos a Touka Senju. Vamos falar a verdade, o clã Senju não foi nem de longe tão explorado quanto o clã Uchiha. Enquanto os Uchiha receberam vários personagens extremamente poderosos que marcaram a história do mundo ninja, quando pensamos nos Senju, basicamente dois nomes dominam tudo, Hashirama e Tobirama. Mas e se eu te dissesse que existiu uma Kunoichi lendária desse clã e reconhecida mundialmente que batia de frente com os Uchiha justamente na área em que eles mais se destacavam? Touka Senju apareceu pela primeira vez no capítulo 399 de Naruto, mas foi no terceiro databook que recebemos informações mais detalhadas sobre ela, e o que é revelado é surpreendente. Mesmo sendo uma Senju, um clã mais associado à vitalidade, força física e chakra abundante, Touka era uma das maiores especialistas em genjutsu do mundo shinobi. Suas habilidades ilusórias eram conhecidas em diversos países, algo raríssimo para uma ninja da época. Além disso, ela era extremamente próxima de Hashirama, sendo uma das pessoas em que ele mais confiava. Isso por si só já eleva o nível dela, e aqui entra um ponto interessante. Se os Uchiha eram naturalmente temidos pelo Sharingan e pelo domínio em genjutsu, a Touka provavelmente era a resposta estratégica dos Senju para esse tipo de ameaça, a arma secreta do clã contra ilusões oculares. Isso faz ainda mais sentido quando lembramos que o terceiro databook afirma que o clã Senju possui ninjas habilidosos em todas as áreas shinobi, taijutsu, ninjutsu e genjutsu, e a Touka era prova viva dessa versatilidade. Uma especialista em ilusões dentro do clã rival direto dos Uchiha, e mesmo assim nunca vimos ela em ação. Hikaku Uchiha. Hikaku Uchiha apareceu pela primeira vez no capítulo 398 de Naruto, mas, assim como a Touka, foi apenas no terceiro databook que tivemos informações mais concretas sobre ele. E o que é revelado chama a atenção. Mesmo sendo jovem na época, o Hikaku já era descrito como um dos shinobis mais poderosos do clã Uchiha. Não só isso, ele também possuía uma grande capacidade de liderança, algo raro para alguém com pouca idade em um período marcado por guerras constantes. Estamos falando de alguém que ainda jovem já era forte o suficiente para se destacar dentro do clã mais temido daquela era, e ainda tinha perfil de líder, e isso definitivamente não é pouca coisa. Sabemos também que ele possuía o Sharingan, o que já o coloca naturalmente em um patamar elevado. O que nunca foi confirmado, porém, é se ele chegou a despertar o Mangekyo Sharingan. Mas aqui entra uma possibilidade interessante. É dito que o Madara e o Izuna só ascenderam na hierarquia do clã após despertarem o seu MS. Considerando que o Hikaku também ocupava uma posição de destaque e liderança, é plausível teorizar que ele pudesse ter despertado esse poder, embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente. E talvez seja exatamente esse o ponto mais intrigante, um Uchiha jovem poderoso líder nato em plena era de guerra, e ainda assim não o vimos em ação. Sasuke Sarutobi. Agora imagina um ninja tão completo que foi reverenciado por toda uma vila, inclusive pelo clã Uchiha. Mesmo não sendo um Uchiha, esse é o caso do Sasuke Sarutobi. Ele foi o pai do terceiro Hokage e é mencionado no capítulo 500 de Naruto. Na ocasião, a mãe do Sasuke revela que o clã decidiu dar esse nome ao seu filho em homenagem ao pai do terceiro Hokage Hiruzen, com o desejo de que ele também se tornasse um grande ninja no futuro como ele. E para o clã Uchiha, conhecido pelo orgulho e pela postura independente, escolher homenagear alguém de fora do clã, especialmente em um período que antecede a própria revolta contra a vila, diz muito sobre o peso desse nome. Curiosamente, não existe nenhuma imagem oficial do Sasuke Sarutobi no mangá, mas no quarto databook, na página 161, é explicado por que ele era tão exaltado. Sasuke possuía um talento fora do comum, era extremamente inteligente e ficou conhecido como o professor, justamente por dominar todas as áreas e habilidades
habilidades Shinobi. Ele era um verdadeiro prodígio, capaz de utilizar todas as transformações básicas da natureza, algo raríssimo, e aqui vem um detalhe importante. Muita gente associa o título de O Professor ao Hiruzen, o terceiro Hokage, mas o quarto databook deixa claro que o Hiruzen herdou esse título e suas habilidades do próprio pai, ou seja, tudo aquilo que vimos o Hiruzen apresentar em combate, seu pai já possuía antes dele. O título e o talento do Hiruzen foram herdados do seu pai. E como curiosidade final, Sasuke Sarutobi é uma figura lendária do folclore japonês. O Kishimoto se inspirou nesse nome tanto para o Sasuke Uchiha quanto para o pai do terceiro Hokage, reforçando ainda mais o simbolismo por trás desse personagem quase invisível na obra. Um ninja lendário, respeitado até pelos Uchiha e que nunca vimos lutar. E eu realmente fiquei triste por não ter tido a oportunidade de ver esses ninjas habilidosos lutando. Mas pra gente mudar isso e pra quem sabe um dia o Kishimoto fazer uma one shot desses personagens, deixa o like aí e se inscreva no canal, senão o Kishimoto não vai fazer. Kagami Uchiha. Kagami foi um dos poucos Uchiha da história que não sucumbiram à maldição do ódio. Ele era extremamente confiável e respeitado pelo Tobirama Senju. E isso é muito significativo. Tobirama sempre teve grande desconfiança do clã Uchiha, então conquistar a confiança dele e integrar o seu time especial mostra o nível de habilidade e caráter de Kagami. Além disso, ele se destacava por uma força de vontade e controle mental fora do comum, já que é um dos raros Uchiha a não cair sob a influência da maldição do ódio. Não sabemos todos os detalhes do seu arsenal de combate, mas sabemos que ele possuía o Sharingan e o seu legado continuou. Um dos seus descendentes foi o Shisui. E no anime, numa cena filler, o Shisui chega a admitir que não se compara ao Kagami, então se você levar isso em consideração, mesmo como material não canônico, isso reforçaria ainda mais a ideia de que o Kagami era incrivelmente poderoso e habilidoso, mesmo sendo quase invisível na narrativa principal. Mito Uzumaki. Mito é conhecida como a primeira Jinchuriki da Nove Caudas, e se você acha que ela era apenas a esposa do Hashirama, você está enganado. Assim como Kushina, a Mito nasceu com um chakra extremamente poderoso e especial, mesmo dentro dos padrões do clã Uzumaki. Isso é reforçado no quarto databook, página 36 em seu perfil, e fica subentendido no mangá. Além disso, na página 84 do mesmo guia, é mencionado que a enorme quantidade de chakra da Karin é prova de sua descendência Uzumaki, o que deixa claro que a Mito também possuía reservas gigantescas de chakra, além de uma qualidade excepcional, o melhor dos dois mundos. Isso sem contar que ela era portadora da Kurama, herdando todas as habilidades e poderes de um Jinchuriki. Além disso, o clã Uzumaki era especializado em Funjutsu, então é natural imaginar que a Mito dominasse ou ao menos tivesse noção dessas técnicas poderosas. Outro detalhe interessante, ela possuía uma marca na testa que lembra o Byakugo no In, o selo da acumulação de chakra. Faz sentido considerando que a sua neta Tsunade também herdou esse poder, mostrando que a força de Mito transcendeu gerações. E também em Boruto, a Sakura revela que esse selo existe desde a época do Rikudo Sennin, então não é loucura imaginar que a Mito tivesse esse poder. Por fim, sua vitalidade era enorme, ela viveu por muito tempo, pelo menos até a infância da Kushina e do Minato, reforçando ainda mais o legado do clã Uzumaki em resistência e durabilidade. Basicamente, a Mito era uma lenda viva, com poder, resistência e habilidades que poucos shinobis poderiam sequer imaginar. Fugaku Uchiha. Fugaku Uchiha é bem conhecido, afinal ele é pai do Sasuke e do Itachi, mas se você parar pra pensar, quase não tivemos a chance de ver suas habilidades em ação. Mesmo assim, o que sabemos deixa claro, ele era extremamente poderoso. Primeiro, o Fugaku era o líder do clã Uchiha, um dos mais fortes, se não o mais forte de todos. Sua fama se consolidou durante a Terceira Guerra Mundial Ninja, quando ficou conhecido como Fugaku do Olho Perverso na novel do Itachi. Basta ouvir o nome dele para entender, inimigos recuavam só de saber que ele estava no campo de batalha. Até mesmo membros do próprio clã Uchiha acreditavam que ele deveria ter sido considerado para o cargo de quarto Hokage. Outro ponto importante, no anime de Naruto, Fugaku é visto usando o Mangekyo Sharingan, e no anime de Boruto, que é considerado material canônico, esse mesmo Mangekyo é confirmado. Isso só aumenta ainda mais o seu nível de poder e coloca o Fugaku em uma categoria de elite dentro do clã. Mesmo com tão pouco tempo de tela, Fugaku se mostra um dos ninjas mais talentosos e influentes do clã Uchiha. Ashina Uzumaki. Olha esse senhor na tela ao lado do Hashirama, ele provavelmente foi um dos maiores monstros do mundo shinobi de sua época. Ashina era o líder do clã Uzumaki e da vila do Redemoinho, e o seu nome é revelado
selado no quarto Databook, mas o que realmente o torna lendário é o que ele fez com o jutsu de selamento do clã. Ele é considerado o pai de muitas dessas técnicas, e se você conhece os Uzumakis sabe do que eu estou falando. O Shikifujin, criado pelos Uzumakis, capaz de selar inimigos poderosos e as suas almas, as correntes adamantinas que podiam aprisionar até mesmo a mais poderosa das 9 bijus, o selo de 8 trigramas usados pelo Minato para selar Kurama, também desenvolvido pelo clã, e o selo de 4 símbolos usado para prender inimigos poderosos e espíritos malignos, como confirmado no primeiro Databook. No anime, o Ashina aparece selando um monstro gigante ao lado do Hashirama, mostrando sua habilidade de combate e controle de selamentos de elite. O poder dele era tão temido que várias nações se uniram para atacar e destruir a vila do Redemoinho. E ainda assim, ele era respeitado pelo próprio deus Shinobi, o Hashirama. Muitos argumentam se ele era tão forte porque a vila foi destruída. Mas essa é uma visão limitada. Primeiro, tudo indica que foi um ataque surpresa com várias nações atacando ao mesmo tempo. Além disso, alguns Uzumakis conseguiram escapar, como a Kushina menciona. Não sabemos exatamente como o Ashina morreu, mas podemos afirmar. Ele já era um senhor de idade, mas possuía uma vasta quantidade de chakra, jutsus e selamento de elite e uma vitalidade fora do normal. Um verdadeiro monstro do mundo Shinobi que quase ninguém viu em ação. Sakumo Hatake. Conhecido como a presa branca de Konoha e pai do Kakashi, o Sakumo é sem dúvida um dos maiores desperdícios de potencial da série. Ele era temido e respeitado em todo o mundo ninja. O Daimyo do País do Fogo conhecia, o Tsuchikage o conhecia, a vovó Shio o conhecia, e só de ouvir o seu nome ou se deparar com ele no campo de batalha, os inimigos já recuavam e temiam, como aconteceu quando o ninja da pedra confundiu o Kakashi com o Sakumo. Ele era tão poderoso que seu nível de força era comparável ao dos Sennin. No primeiro Databook é reforçado que a sua força até ofuscava a dos Sennin. E isso não é exagero, afinal no mundo Shinobi muitos ninjas superaram alguns dos Sennin, como o Itachi, que até o Orochimaru admite ser superior a ele. Mesmo com tão pouco tempo de tela, o Sakumo Hatake se destaca como um verdadeiro mito de Konoha, um ninja lendário que quase ninguém teve a chance de ver em ação. E para fechar, Butsuma Senju e Tajima Uchiha. Vocês podem estar se perguntando por que colocar os pais de Hashirama e Madara nesta lista se quase não sabemos nada sobre suas habilidades. A resposta é simples: Tajima Uchiha possuía o Sharingan e Butsuma Senju era um líder respeitado e extremamente poderoso do seu clã. Mas o que realmente importa é o contexto em que eles viveram. Eles lideravam os seus clãs numa era sangrenta, marcado por batalhas diárias e guerras brutais. Mesmo nesse cenário, conseguiram sobreviver por longos períodos, tiveram muitos filhos e mantiveram o clã unido. Ser líder de um dos clãs mais fortes do mundo ninja, na época mais brutal da história Shinobi, já é uma prova de que eles estavam entre os ninjas mais poderosos de sua geração. Mesmo que nunca tenhamos visto suas habilidades em ação, Butsuma e Tajima representam o poder ancestral, a força bruta e a liderança das eras passadas, lendas do mundo ninjas que permanecem quase invisíveis. Mas e aí, curtiu o vídeo? Então deixa o like, comenta o que achou e se inscreva no canal. Deixe sugestões de temas que vocês querem assistir aqui. E se quiser uma parte 2 com mais ninjas desconhecidos e que quase nunca vimos em ação, deixa o like aí. Se esse vídeo aqui bater 500 likes, o que é quase impossível, eu faço mais um vídeo do tipo. É isso, até a próxima, falou!